do capítulo 9 de Atos, os homens que marcaram a história. Pedro e Paulo tiveram um ministério bastante longo, foi bastante extenso, mas alguns nomes aqui parece que nem só menciono bem breve. No caso aqui, o caso de Judas, Ananias, Barnabé, o ministério é curto. É interessante que o ministério desses homens aqui marcou a história. E interessante que dá a entender que esses homens não quiseram passar pela terra sem deixando uma página em branco. Eles quiseram marcar a sua história. Com um gesto, nós podemos marcar a vida de uma pessoa. Você pode marcar a história com um gesto de carinho, com um abraço. E para marcar a história de alguém, você precisa fazer a sua parte. E não precisa necessariamente ser famoso. Nós temos alguns personagens que marcaram a história, que deram a sua contribuição para a humanidade, na ciência, na educação, e fizeram realmente a diferença. Mas você não precisa ser famoso para marcar a história ou ter um título de apóstolo hoje. Inclusive, o título de apóstolo hoje é um título muito famoso hoje, atualmente. E, na verdade, apóstolo, na Bíblia, significa testemunhas oculares. E hoje estão inventando por aí, até esse dia alguém brincou, daqui uns dias vai ter semideus por aí. Então, pessoas que marcaram a história, você não precisa ser apóstolo, nem correr atrás desse título de bispo ou apóstolo. Você pode marcar a história do jeito que você é, exercendo a sua função. Alguns exemplos da Bíblia, do Antigo Testamento, inclusive, a serva de Naamã, que marcou a história quando falou do profeta para Naamã. O menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, também marcou a história. Ninguém fala muito dele, só cita assim, né, porque está na Bíblia. Mas esse menino e a serva de Naamã teve com certeza um papel muito importante na vida ou na história da igreja. Quero mostrar algumas pessoas, então, alguns personagens, você tem aqui Judas, Ananias e Barnabé. Então vamos começar com Judas. Bom, Judas não é o traidor não, viu? O outro personagem aqui, não Iscariotes. Interessante que Judas, o texto que foi lido aqui, em Atos 9:11, que então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Só pode marcar a história do cristianismo, nossas vidas, quem é hospitaleiro. Só pode marcar a história quem é hospitaleiro. Falando na vida cristã, no cristianismo. Sabe que hoje está se perdendo aquele prazer de hospedar, de acolher alguém. Só pode marcar a história quem vai além da circunstância. Judas, quando hospedou Paulo, podia ter algumas desculpas. Esse homem é perigoso, perseguidor dos cristãos. Mas ele é interessante que Judas teve um sentimento, e acho que ele consultou a Deus. Creio que ele consultou a Deus. Deus, o que eu faço? Vocês sabem que a Bíblia nos fala que nós vamos ser guiados em toda a verdade. Eu creio que se ser guiado por Deus, não é só para o pastor, para os ministros. Você pode ser guiado por Deus, Ele vai te mostrar com clareza qual é a sua vontade. Você vai sentir no seu coração a convicção, esta é a vontade de Deus. E Judas sabia que Saulo era um perseguidor, mas ele entendeu que seria usado por Deus. Disse, eu vou acolher esse homem, eu vou abraçar esse homem. Judas só pode marcar a história quem não depende da opinião pública. Judas tinha convicção do que estava fazendo quando hospedou Paulo. Ele não dependia da opinião dos outros, mas dependia apenas da opinião de Deus. O que Deus pensava sobre isso? Em cima disso, ele fez o que foi correto. Você sabe que muitas pessoas hoje estão mais preocupadas com o que pensa
os familiares, os amigos, do que o que pensa Deus a respeito desse assunto. Só pode marcar a história quem é hospitaleiro. Já mencionei aqui. Eu quero citar aqui um exemplo. Falei com o pastor Nelson ainda ontem, conversando com ele, e ele me contou um exemplo de alguns anos, uma experiência que marcou a sua vida. Quando ele ainda era pastor jovem na Vila Fanim, quando ele voltou da Alemanha, chegou 2 jovens na sua casa pedindo um pouso. Ficaram sem dinheiro, vieram para Curitiba, não sei por que motivo, estavam em Curitiba sem rumo, e geralmente procura as igrejas. Chegou lá, pediu um pouso, uma janta, e o pastor Nelson deu para esses 2 rapazes um pernoite. Dormiram na sua casa, e não te levantaram pela manhã e foram embora. Depois de alguns anos, depois de muitos anos, apareceu no seminário lá no Guarituba, um jovem chegou no Guarituba e disse: "Se lembra de mim?" O pastor Nelson: "Olha, eu não tenho nem ideia, não tenho lembranças." Aí ele fez o pastor Nelson lembrar, disse: "Você lembra que há alguns anos chegou alguém na sua casa, na Vila Fanim, pedindo que lhe desse um pouso. E o senhor gentilmente abriu a porta da sua casa, sem medo, nos serviu um jantar, nos serviu um café da manhã. Eu vim aqui para dizer para você, depois de tantos anos, para dizer obrigado. Eu estou em Curitiba de viagem, a negócio, eu não sei o que eu estava fazendo ali. Eu moro em Porto Alegre e sou o chefe de um departamento de comunicação em Porto Alegre. Sou formado em jornalismo e hoje fiz minha faculdade e eu vim aqui para agradecer por aquele gesto daquela noite. Eu vim para dizer muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós naquela noite. Vocês sabem que, com certeza, esse foi o maior salário para o pastor Nelson. Eu vi que pude ajudar alguém. Imagina se tivesse fechado as portas. Talvez o medo, talvez temos medo muitas vezes de abrir a nossa casa, de acolher alguém. Com certeza esse jovem foi muito agradecido. E alguém que se tornou útil e viu no pastor um verdadeiro servo de Deus. Poderia ter tido uma experiência bem desagradável e o contrário. Mas ele foi hospitaleiro e colheu a gratidão. E com certeza fez diferença na vida desse jovem. Passando agora para o nosso próximo personagem, Ananias. Diz que havia em Damasco, um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vemos aqui a experiência de Ananias. Só pode marcar a história, não só quem é hospitaleiro, mas a pessoa que está disponível. Eis-me aqui, Senhor. É interessante que os homens do passado se colocavam à disposição. Talvez, mas Deus não está falando hoje comigo, como falou naqueles dias, talvez uma voz muito clara, chamando, e ele tinha que ouvir uma voz, como foi no Antigo Testamento, e no caso aqui de Ananias e Saulo. Deus ainda continua falando hoje, e nos chama pelo nome. Onde você está? Deus fala domingo após domingo. Sabe que domingo passado, a mensagem do pastor Fred, eu falei com alguns irmãos durante a semana. Nós tivemos aqui uma aula com o pastor Fred, muito bem elaborada, de edificação e de ensinamento. A maioria das pessoas não quer ouvir mais um ensinamento. O pastor Zé fez o tiro dos jovens para ensinamento bíblico, é Bíblia. Os cultos de hoje parece que tem que ser cultos onde as emoções falam mais forte. Não queremos ouvir de eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E como Deus fala?
Fala em cada um dos seus devocionais. Fala através da palavra que ouvimos domingo após domingo aqui. Todo musical muito bom, todo louvor. Mas é um preparo para que Deus venha falar aos nossos corações. Só marca a história quem está disponível à disposição de Deus. Só marca a história quem está disposto a arriscar a própria vida em favor de alguém. Foi o que fez Ananias. Você tem arriscado? Tem feito um sacrifício a favor das pessoas? Só marca a história quem não vai optar pelas coisas mais fáceis, tarefas mais fáceis, que se coloca para servir. Alguém disse certa vez, muitas vezes na igreja, aqui nós temos o piano. Esse aqui não é maciço, é de madeira, mas não é igual um piano. Ele pesa muito também. Alguém disse certa vez que na igreja muitas pessoas vêm para carregar o piano, mas alguns vêm só para carregar o banquinho. É muito mais fácil carregar o banquinho, não é verdade? Esse aqui não é tão pesado, né? Com a mão só você pode recarregar, não exige muito, não vai dar problema de coluna. Muitas pessoas estão optando para as coisas mais fáceis. Quanto uma tarefa difícil, não conte comigo muitas vezes que nós falamos. Só vai marcar a história quem em alguma época da vida relaciona com o homem de Deus. Quem se relaciona com o homem de Deus. Agora tome cuidado. Nem todos que dizem que são servos de Deus. Até hoje tem um ditado por aí que tem que ter muito cuidado. Oh, não fala isso porque é ungido de Deus, né? Tome cuidado. Procure relacionar com alguém. Não tem que ser um líder, grande homem, mas pessoas consagradas a Deus. Pode ser que na igreja, pessoas... Eu sempre admirei o nosso irmão William Derk. Eu gostava de relacionar com ele. Gostava de ir na sua casa, ia para consolar e saía consolado. É bom nós relacionarmos com pessoas que vivem uma experiência profunda com Deus. O pastor Márcio sempre fala que gosta de ter amizade com alguém 20 anos mais velho, para aprender. Procure se relacionar com alguém grande. Grande não se refere apenas com títulos, mas pessoas que têm a grandeza de andar com Deus e que você possa aprender pela sua experiência, pelos seus ensinamentos. O próximo personagem agora é Barnabé. Só marca a história, veja aqui. Em Atos 9, 26 e 27 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, porém o temia, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Barnabé levou Saulo diante do concílio da igreja para, arriscando o seu nome, arriscando a sua vida, para defender a honra de Paulo. Quando foi que você arriscou a sua vida, arriscando, defendendo alguém? Só marca a história quem está disposto a enfrentar oposição por aquilo que acredita. Lá no colégio, no seu trabalho, você tem coragem de defender a sua fé? Tem coragem de ter uma posição firme, definida? Essa é a minha convicção. Só marca a história quem está disposto a ajudar alguém que amanhã será maior do que ele. Só marca a história quem está disposto a ajudar alguém que amanhã vai ser maior do que você. E quando você levanta alguém, você também está no alto, sabia? Porque quando você levanta alguém, você também está lá. Você já foi ajudado por alguém, com certeza. Eu já fui ajudado.
E a nossa tarefa é ajudar alguém. Se você quer marcar a sua história, ajude as pessoas. Não deixe que pessoas passem pelo seu caminho e que não perceba a diferença, que você realmente serve a Deus, que ama as pessoas de verdade. Tente levar alguém, levantar as pessoas. Agora falando ainda do apóstolo Paulo, para nós finalizarmos, só marca a história quem tem uma conversão genuína. No início do capítulo 9 aqui, até o versículo 1, de 1 até o 9, relata a sua experiência. Não vou ler todo o capítulo, ele é bastante extenso. Mas Paulo marcou a sua história. Conhecemos os seus escritos, as suas cartas, o homem que marcou a história. Só marca a história quem ouve alguém. 9:6 diz: mas levantando-se, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Interessante que Paulo teve aquela experiência com Deus, no caminho de Damasco, e ele começou a ouvir a voz de Deus, obedecendo passo a passo, e não foi desobediente. Era um homem inteligente, um homem que tinha sabedoria, mas quando definiu, esta é a voz de Deus, Paulo obedeceu passo a passo. Paulo só marca a história quem se relaciona com Deus. E só marca a história quem troca o passado pelo futuro. Paulo trocou o seu passado aos pés de Gamaliel para estar aos pés de Cristo. Não existe um cristianismo bem-sucedido se não fizermos essa troca de valores. Só marca a história aquele que permite que Deus mude a sua visão. Não foi o caso de Paulo. Começou de perseguidor, passou a ser uma ferramenta das mãos de Deus. Só pode marcar a história aqueles que deixam aquela bagagem velha do passado para servir a Deus e se colocar como instrumento nas mãos de Deus para servir a igreja, resgatar vidas do pecado. Filipenses 3:8 diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Foi o que Paulo fez. Homens que marcaram a história. Como alguém pode marcar a história? Para marcar a história, nós temos que ter credibilidade. O que é isso? O alicerce de um homem de Deus é o caráter. O alicerce de uma mulher de Deus é o caráter. Faleceu um tempo atrás um escritor famoso brasileiro, conhecido como Milor Fernandes. Ele disse uma frase seguinte: não existe cirurgia plástica para o caráter. Ou se tem, ou não tem. Que Deus faça de nós pessoas de bom caráter. Que o evangelho que pregamos possa fazer bons cidadãos, que marca a história. Que daqui a muitos anos possamos lembrar daqueles que passaram em nosso caminho, que contribuíram para que nós chegássemos aqui. Vamos cumprir com o nosso papel. O pastor Fred pregou, falou da aliança no ano passado, citou o exemplo do seu avô, da história. Que Deus possa nos ajudar realmente a marcar a nossa história, fazer diferença em nossa sociedade. Deus abençoe. Amém. Irmãos, precisamos de gente que ajudem a marcar a história do cristianismo. E às vezes pensamos que precisa de tanta coisa, mas são tão poucos, pequenos os gestos que são necessários. Se eu lembro de várias histórias assim pequenas que acontecem e que aconteceram. Lembro da Silvana, que contou que levou um lanche para uma mulher uma vez que estava no pronto-socorro. Ela percebeu que era de fora a mulher e ela falou: você é de fora? Sim, então eu vou buscar um lanche. Correu no outro lado, na nega maluca, buscou.
E ela me contou como aquilo marcou a história ali, naquele momento tão breve. E agora voltando, estivemos em São Paulo e enquanto eu comprava um café, que tínhamos que esperar muito tempo no aeroporto, meu pai não perde uma oportunidade, começou a conversar com uma senhora e eu fui comprando o café e ela estava muito triste. Ela falou: olha, eu estou muito abalada porque o rapaz que estava me trazendo para o aeroporto errou o caminho. Eu consegui a passagem bem barata por R$200 e eu perdi, tive que comprar outra hoje para poder voltar, era para Manaus que ela ia, e tive que pagar R$600. Eu estou muito triste. Meu pai começou a perguntar do lado direito, do lado esquerdo, e ela começou a se surpreender com a mensagem. E antes de ir embora, ela falou: sabe, pastor, talvez eu tive que perder o voo para nós nos encontrar talvez no outro lado direito da vida. Custou alguma coisa? Não custou nada. Lembro conversando com uma camareira no hotel e entreguei um folheto para uma, entreguei para outra, e uma delas falou: eu vou estar no lado direito, eu sou cristã. E a senhora? E eu não sei não, eu tô feio. Falei: então ó, a sua amiga aqui eu já sei que vou me encontrar com ela lá, nós vamos ver lá em cima, lado direito. Sim? E você? Eu quero ver você lá também. E a amiga dela do lado assim, era de uma igreja, ela ficava levantando a mão assim: isso, pastor, vai, Deus abençoe, pastor, vai lá. Parecia uma torcida de futebol ali do lado. Meu pai lembra como eu voltei animado aquele dia para o quarto. Mas realmente são poucas coisas necessárias. Às vezes a gente passa anos trabalhando do lado da mesma pessoa e não usamos nenhuma oportunidade. Somos vizinhos dos mesmos e nunca convidamos talvez para um chimarrão, para uma conversa no meio da rua, enquanto o outro varre a rua, ou sei lá o que. Porque às vezes não temos a coragem e a disponibilidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero marcar a vida de alguém. Essa música que nós queremos cantar no final ainda diz: uma vida vivida para o Senhor dos céus. Que seja essa um dos nossos desejos, de estar marcando a vida de outras pessoas através da nossa vida. Vamos nos colocar de pé e cantar juntos essa música, colocando nossa vida à disposição do Senhor. Uma vida vivida para o Senhor dos céus, uma vida vivida para Deus fazer valer, uma vida para Deus, para Ele só. Minha vida deve ser uma vida para Deus, para Ele só. Minha vida deve ser. Senhor, me ajude a caminhar, a enxergar o mundo com os teus olhos. Faz-me ver o que é importante. Usa-me para salvar uma vida vivida pro Senhor dos céus, uma vida vivida pra Deus fazer valer, uma vida pra Deus, pra Ele só. Minha vida deve ser uma vida pra Deus, pra Ele só. Minha vida deve ser. Senhor, me mostra os teus planos. Senhor, me mostre os teus planos. Faz-me crer em minhas fraquezas, Pai. Faz-me crer com minhas fraquezas. Quando caio, me faz levantar. E quando caio, me faz levantar. Usa-me para salvar, Senhor. Usa-me para salvar. Uma vida
pra Ele só. Minha vida deve ser uma vida pra Deus, pra Ele só. Minha vida deve ser. Terminar orando, e para isso eu quero pedir que nós vamos fazer diferente. Vamos nos juntar aqui no meio e nos dar as mãos. Feche os corredores, o pessoal lá dos cantos venha um pouquinho mais para cá. Vamos dar as mãos, pedir que Deus use a igreja, a união da igreja, para estar fazendo a diferença no mundo. Saibam, sozinhos não somos ninguém, mas unidos no corpo de Cristo, sabendo que fazemos parte de uma grande família, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Feche seus olhos, vamos orar assim. Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe cada mão que nesse momento se dá, cada pessoa que faz parte dessa união da igreja, que possa ter a ousadia, a coragem, Deus, de proclamar o Teu Evangelho e fazer a diferença na vida das pessoas. Ajude-nos, Senhor, a sair do nosso casulo, de nossa casa, de nosso, aonde quer que sejamos fechados. Ajude-nos a nos libertar de todo medo, para proclamar a mensagem da salvação. Deus, eu acredito que nessa semana, pessoas que estão aqui em nosso meio podem fazer a diferença na vida de alguém. Eu te peço que com todo o poder do Espírito Santo, venha nos capacitar com toda a coragem necessária para proclamarmos a mensagem da salvação, a mensagem única que pode tirar alguém do grupo que vai para a esquerda da perdição, para colocar no grupo da salvação eterna. Deus, por favor, não permita que a Tua igreja se intimide perante este mundo mau. Não permita, Pai, que nós como cristãos, que temos a Tua mensagem em nosso coração, venhamos a nos intimidar, que possamos fazer aquilo que ouvimos na mensagem, ser hospitaleiros, estar dispostos para o Senhor nos usar em diversas situações que podem vir nessa semana. Capacite, Senhor, cada um com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, abençoe a vida de quem está perto de ti. Até o próximo domingo. Que você possa, durante essa semana, fazer a diferença na vida de alguém. Deixe Deus usar a sua vida.